Tudo bom, pessoal? Temos aqui a aula de introdução a cálculo numérico. O cálculo numérico corresponde a um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses métodos se aplicam principalmente para soluções aqueles problemas que apresentam a solução exata. Então, eles podem ser resolvidos de forma numérica. Então, queria destacar aqui a palavra aproximada, né? Você tem aqui a forma aproximada, ou seja, existe um erro no cálculo numérico que deve ser considerado. Um exemplo é a integração numérica, né? Nós temos o processo de integração numérica. Esse aqui é um dos mais simples. É a integração pela regra do trapézio. Então, se a gente analisar um exemplo aqui, por exemplo, a integral, né, de uma integral definida, que corresponde a alguma área, de 1 a 2 de x na variável x. Então, a gente sabe que a integral vai ser x ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 2. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Todos na base, no denominador 2. Aqui vai ser 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, teremos 3 sobre 2. Então, isso aqui é uma solução exata. A gente conhece a forma analítica de solucionar. É uma integração simples. Não se justifica usar o cálculo numérico. Mas o cálculo numérico utiliza o quê? Uma ideia simples, no caso, eu vou escrever um trapézio que vai me dar uma área aproximada dessa que é a integral. No caso, essa parte aqui, ó, seria exatamente o erro. Então, num método como esse, eu teria que achar, olha aqui, a função, nesse caso aqui, para uma integração numérica, regra de trapézio simples. Essa aqui é simples. Existe a composta. Então, aqui eu tenho f em x1, vai ser, no caso, é x, então, substituindo é o próprio 1, f de x2, a função aqui, lembrando aqui que eu usei, a função é apenas o x. Então, vai ser, é só substituir 2. Pela regra, você vai fazer 2 mais 1 sobre 2. Vezes, tem um H aqui. O H é o número de intervalos. Aqui só tem um intervalo. Olha aqui, eu estou usando a regra do trapézio. 3 meios. Então, usando a regra do trapézio, eu encontrei o mesmo resultado que o método exato. Mas isso nós estamos falando de uma aplicação simples, que nem precisa usar a regra do trapézio pela facilidade. Você pode usar o método exato, o método analítico. Não é necessário usar o método numérico nesse caso. O método numérico se justifica exatamente quando é difícil, por exemplo, encontrar a integral. No caso da integral de x aqui é muito fácil, é x ao quadrado sobre 2. Usando a regra da potência, por exemplo. Mas
tem integrais que são dificílimas. Opa, vou usar o método da integração numérica. E esse método aqui é o mais simples de todos, é a integração pela regra dos trapézios. Vai ser estudado quando nós estivermos vendo a integração numérica. Então, a análise numérica é o estudo de algoritmos de aproximação para a solução de problemas matemáticos. Em geral, os algoritmos numéricos se dividem em diretos, recursivos e iterativos. Os iterativos apresentam a sucessão de passos visando a convergência para o valor aproximado da solução exata. Nós vamos ver vários métodos iterativos num curso de cálculo numérico. Jacobi, por exemplo, é um desses métodos para sistemas. E outros métodos para EDO são métodos que você repete, faz iterações até chegar na solução. Lá no Wolfram Alpha, existe um tópico só de cálculo numérico, né? Então, vale a pena também a gente utilizar alguns softwares. Eu destaco aí o Excel, a gente pode utilizar assim, né, para fazer alguns cálculos, porque são cálculos repetitivos. Mas existe, por exemplo, Scilab, MATLAB. MATLAB tem licença, né? Scilab já é free, você pode usar a internet. E aqui tem algumas ferramentas já prontas no Wolfram Alpha, que é um software também que permite a gente utilizar para cálculo numérico. Então, o que cálculo numérico vai possibilitar? Né? Você tem um seu problema lá para resolver, né? Um problema, né, que matemática nasceu para resolver problemas. Né? Você tem uma questão física aqui, criou um modelo aqui, seja ele qual for, pode ser um EDO, uma equação diferencial, né? Você vai procurar fazer esse modelo, né? Que é um EDO, né? Esse aqui é o processo. Chega nessa modelo que é um EDO, e aí você vai procurar a solução. A solução analítica não está dando certo, está muito complicado. Vamos procurar um método numérico. Um método que acha uma solução aproximada. Atenção. Por isso que ela tem o erro. O erro está sempre associado ao cálculo numérico. Então, o método numérico é um conjunto de procedimentos para transformar um modelo matemático num problema numérico, ou um conjunto de procedimentos usados para resolver um problema numérico. A escolha do método mais eficiente para resolver um problema numérico depende e envolve alguns aspectos. Um deles é a precisão, né? Então, nós fizemos agora a integração pelo trapézio simples. Deu o valor exato, mas tem métodos mais precisos. É porque ele é um exemplo muito simples. Então, a precisão, né, é muito importante. A capacidade do método em conduzir os resultados desejados, né, a velocidade de convergência. Se ele vai demorar de chegar no resultado. Lembrando que a ideia está sempre usando uma convergência menor, porque isso pode ser mais rápido para a solução do problema. Um tempo de convergência menor, uma velocidade de convergência maior. E tem a questão do esforço computacional. Então, você tem uma EDO muito complexa, ele vai ficar processando, isso vai levar tempo, se tiver muitos dados, né? Então, tem que ser levado essas questões para o método numérico. Então, como nós dissemos, entende-se um método para calcular a solução de um problema realizando apenas uma sequência finita de operações aritméticas. Importante dizer que a gente tenta simplesmente fazer um método, nós vimos lá na integração, transformamos uma integração apenas uma soma e uma divisão. Então, a gente consegue, através desse método, trazer uma simplicidade, né, ao processo. Aí nós vamos trabalhar com divisão, multiplicação,
Claro que isso vai ter um processo de iteração, né? Convergência. E o que é essa iteração? É uma aproximação sucessiva, né? Uma das ideias mais importantes do cálculo numérico, ou a chamada até de ideia fundamental, né? Porque você vai repetir o processo até que o erro atinja um valor esperado. Então, muitos desses métodos você tem que ter um chute inicial, né? A gente vai discutir, mas ele vai ter um chute inicial em que você vai dar um pontapé inicial, né? Vai fazer uma suposição, vai ter um intervalo que você acha que encontra uma raiz. Então você vai ter que ter a tentativa inicial, que vai ser a primeira aproximação, né? Você tem uma ideia ali tem que encontrar uma raiz de um polinômio. Então, não deve estar em determinado intervalo. Já é a tentativa inicial. Você vai ter que ter uma equação de recorrência. Recorrência equivale à repetição, né, do processo. Então, partindo dessa tentativa inicial, você vai realizar as iterações ou aproximações sucessivas para a solução chegar no erro desejado. E a parte da parada, né, é o instrumento que você diz quando é que você vai parar a sua convergência. Em geral, é quando você estipula um erro. Eu quero um erro de 0,1, 0,01, 0,001. Quanto menor o erro, maior o número de interações você vai precisar. Então, basicamente, um curso de cálculo numérico, ele envolve estudar os erros, vamos ver os zeros das funções, alguns métodos para encontrar esses zeros, utilizando-se aí de métodos numéricos. Aí tem a regra da secante, tem Newton-Raphson, as interpolações por polinômios, Lagrange, de Newton, a derivação e integração numérica, nós vimos a regra do trapézio, tem as regras também de Newton, as soluções de equações numéricas, ou EDOs numéricas, né? A gente tem os métodos também para estudar e os sistemas lineares. Falta aqui o ajuste de curvas, né? A gente acabou esquecendo aqui que ainda tem aqui a gente pode colocar aqui os mínimos múltiplos, né? Que é o ajuste de curvas, que a gente tem aqui alguns métodos, como o mínimo múltiplo, como o mínimo um dos métodos que é o mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados. As referências, nós temos a Ruggiero, né, que é uma autora já com um livro consolidado aí desde 97, essa primeira edição. Então é um livro muito bom, muito detalhado, né? Ela que tem aí outros autores, né? Já o Esperandio também é um livro muito bom, que trabalha com um detalhamento diferenciado. E a gente alguns livros de cálculo trazem também frações. O Stuart traz uma fração aí do conhecimento de cálculo numérico. Então a gente finaliza aqui essa parte.